É narrado que Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, disse que o profeta, alayhi salatu wassalam, certo dia disse: quem recebe de mim 5 palavras, ou seja, 5 conselhos, 5 frases, e as cumpre, fayamalu bihin, ou ensina para alguém que pode cumpri-las, ou ensina alguém que cumpra essas palavras. Aí Abu Huraira disse: Ana ya Rasulallah, eu. Então ele diz em detalhes. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegou a minha mão e contou 5 palavras. Então o assunto, 5 conselhos do profeta alayhi salatu wassalam, reunidos num episódio no qual ele disse isso para Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. O primeiro conselho, ele disse: Ittaqi maharim Allah takun a'bada an-nas. Pergunta que a gente pode fazer: quem é a pessoa mais adoradora a Allah subhanahu wa ta'ala? Outra pergunta: quem é a pessoa mais feliz? Outra pergunta: quem é a pessoa mais rica no mundo? Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam começa no primeiro conselho a explicar quem é a mais adoradora das pessoas. Aí disse: Ittaqi maharim Allah takun a'bada an-nas. A tradução literal: evite, se previna daquilo que é proibição de Allah subhanahu wa ta'ala, e você vai ser o mais adorador entre as pessoas. A'bad, ou seja, superlativo, o mais. Por exemplo, você fala fulanun karim, fulanun akram, ele é generoso, mais generoso. Fulanun shuja', fulanun ashja', ele é corajoso, mais corajoso. E aqui ele disse a'bad, ou seja, fulan abid. Tem pessoas que adoram a Deus, mas quem é aquele que mais adora a Deus? E subhanallah, ele disse: aquele que mais adora a Deus é aquele que não viola aquilo que é proibição de Deus Altíssimo, seja, não comete aquilo que é proibido. Ele não citou a demasia em oração, az-zakah, as-sawm, as-sadaqat, ad-du'a, tilawatul Qur'an, al-hajj, al-umra, al-jihad. Não citou isso. E aqui os sábios citam 2 razões para isso. Por que que não citou? Quem é que mais adora a Deus? É quem mais reza. Não, aquele que mais adora a Deus é aquele que deixa de cometer o ilícito. Aí uma das razões para isso, disseram: min fawaid al-ibadat imdad al-insan bi taqatin imaniyatin tu'inuhu ala tark al-muharramat. Então a pergunta: por que que aquele que é mais adorador é aquele que não comete aquilo que é proibido? Porque faz parte das adorações que a gente realiza em nossa vida diariamente, que a pessoa tenha uma carga de energia, de crença, de fé, que o impede de fazer o erro, de cometer o errado. Então a pessoa, para você saber, ele é o mais adorador, ou é um dos mais adoradores, porque a gente diz o mais adorador a Deus Altíssimo seja o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas para ser o mais adorador, ou fulano é dos mais adoradores a Allah subhanahu wa ta'ala, você já põe a resposta como o resultado, a consequência das adorações, dos rituais de adoração do nosso dia a dia. Qual que é o resultado e a consequência? Você abandonar o erro. Por isso Allah Azza wa Jalla disse no Coran: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. E cumpra a oração, porque a oração te previne, te proíbe, te faz não cometer a obscenidade e aquilo que é errado. E aí, por exemplo, um exemplo também sobre o jejum. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah." Quem não abandona o falso testemunho, a mentira, a falsidade, Deus não tem necessidade que essa pessoa abandone o seu alimento e sua bebida, ou seja, faça o jejum. Uma outra razão também: في النفس البشرية ميل ورغبة إلى هذه المحرمات فإذا قام الإنسان ومنع نفسه عن الحرام كان عابدا حقيقيا.
deixar de violar ou de cometer aquilo que é proibição, de violar aquilo que é sagrado perante Allah Azza wa Jal. Qual é a razão pela qual também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou: olha, se a pessoa deixar isso que é proibido, esse é o mais adorador entre as pessoas, porque essas proibições geralmente são atos para os quais nós estamos inclinados, nós temos vontade, temos desejo. Eu tenho vontade e desejo por isso. E isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala criou no ser humano naturalmente. Então, a pessoa precisa de combater isso e lutar e relutar para não cometer isso. Então, a dificuldade para deixar isso que é errado é maior que a dificuldade que a pessoa tem para rezar, para fazer o jejum. Ou seja, existem empecilhos, obstáculos. Imagina, por exemplo, a fornicação, o adultério. A pessoa é da natureza humana, o homem, se sentir atraído pela mulher, a mulher pelo homem. E isso é facilitado, por exemplo, na sociedade onde a gente vive. Você precisa lutar e relutar para não cair nisso, para satisfazer o seu desejo, a sua vontade dentro do círculo, do limite que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, que é az-zawaj, o casamento. Também o ser humano, por exemplo, tem vontade, tem cobiça pelo dinheiro. Eu gosto de riqueza, eu gosto de prosperidade. Quem não gosta de ter posse? Então eu tenho cobiça e prazer e vontade pela posse. E tem certos meios para chegar a essa riqueza que são proibidos. Até mesmo entre as pessoas pode ser que é comumente proibido, eles sabem que é proibido, ou pode ser só para os muçulmanos. Por exemplo, ganhar o dinheiro, a riqueza através da mentira, através da corrupção, através dos juros, através do roubo. Então, há empecilhos, há obstáculos, você tem que lutar, você tem que combater isso. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: ittaqi maharim Allah takun a'bad an-nas.